Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Nesta nova manhã, eu te acolho com carinho diante da presença de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E peço que a paz do Senhor envolva agora o teu coração, a tua mente, o teu corpo, toda a tua casa. Este não é apenas mais um vídeo, não é apenas um conteúdo na internet. Este é um momento de encontro com o Pai, um tempo de graça preparado para você. Você não está aqui por acaso. Não é coincidência que você tenha clicado neste vídeo. Não é acaso que justamente hoje, justamente agora, estas palavras estejam chegando até você. O Espírito Santo te trouxe até aqui. Deus, que te conhece pelo nome, preparou este momento para falar com você, para tocar nas feridas que só Ele vê, para responder clamores que talvez ninguém mais conheça, mas que estão vivos no mais profundo da tua alma. O Senhor sabe como foi a tua noite, conhece as tuas preocupações, sabe das contas, dos medos, das lembranças que pesam, dos diagnósticos médicos, das conversas difíceis, das expectativas frustradas. Ele sabe de cada lágrima que você enxugou sozinho, de cada suspiro que você deu quando todos já estavam dormindo. E é por isso que esta oração chega até você hoje. O Senhor quer te recordar que Ele é a tua força e o teu escudo, que Ele não é um Deus distante, que observa de longe, mas um Pai que se inclina para ouvir a voz dos filhos. Nesta manhã, nós vamos rezar inspirados no Salmo 28. Esse salmo em que Davi se apresenta diante de Deus e diz: A ti clamarei, Senhor, rocha minha, não fiques em silêncio para comigo. Ouve a voz das minhas súplicas quando clamo a ti, quando ergo as minhas mãos em direção ao teu santo lugar. Este clamor não é de alguém que desistiu, mas de alguém que, mesmo ferido, continua acreditando que Deus responde. É a oração de quem olha para o céu e não se conforma com o aparente silêncio, de quem insiste em confiar que há um Pai por trás das nuvens, pronto para agir no tempo certo. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já sentiu que o céu estava calado sobre a sua vida, como se as suas palavras não passassem do teto do quarto, como se Deus estivesse longe demais para se importar com as pequenas e grandes coisas do teu dia? Quantas vezes você já orou e, mesmo assim, a situação pareceu não mudar? As portas continuaram fechadas. A resposta não veio na forma que você esperava. Talvez você esteja cansado. Talvez o teu coração esteja desanimado. Talvez a tua fé esteja enfraquecida. Mas hoje, nesta manhã, o Senhor te chama de novo ao lugar da confiança, ao lugar do clamor sincero, ao lugar onde Ele é a tua rocha, a tua fortaleza, o teu escudo. Imagina, por um instante, você diante do trono de Deus, não como alguém perdido no meio da multidão, mas como um filho que se aproxima do Pai. Imagina você com as mãos erguidas, o coração aberto, dizendo: Senhor, eu continuo aqui, eu ainda acredito, eu ainda espero em Ti. É isso que vamos fazer nesta oração. Antes de clamar juntos, eu quero te convidar a entrar completamente neste momento. Se for possível, se você puder, busca um lugar mais silencioso, afasta um pouco as distrações, desliga o que não for necessário agora, respira fundo, inspira devagar, como quem recebe a paz de Deus, e solta o ar entregando a Ele a ansiedade, a preocupação, o medo. Inspira, pensando: Pai, eu confio em Ti. E solta o ar, deixando ir aquilo que te sufoca. Se você quiser e puder, coloque a mão sobre o peito por alguns instantes e sinta o teu coração pulsar. Cada batida é um sinal de que Deus ainda tem um propósito para você, que a tua história não acabou, que há a vida de Deus fluindo dentro de você. Agora, se você se sentir à vontade, eu te convido a escrever nos comentários, como um ato de fé e de entrega: Senhor, escuta o meu clamor, o meu. Quando você escreve, você não está apenas cumprindo uma instrução, você está alinhando o teu coração, a tua mente, o teu corpo, a tua história,
com a promessa de que Deus ouve a oração dos seus filhos. É como se você dissesse, para o céu e também para a tua própria alma: eu creio que o Senhor não está em silêncio sobre a minha vida. Escreve com fé, escreve com esperança, e depois volta para continuarmos juntos esta oração. Agora, com o coração um pouco mais sereno, vamos nos colocar diante do Pai em oração profunda. Se você puder, feche os olhos. Se quiser, erga discretamente as mãos, como um filho que se estende para o colo do Pai. Vamos rezar. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Não chegamos diante de Ti com máscaras. Não chegamos com palavras bonitas apenas para impressionar, mas com a verdade do nosso coração. Senhor, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso refúgio, Tu és o Deus que não falha, o Deus que sempre esteve, mesmo quando nós não percebíamos. Obrigado, Pai, porque nesta manhã nós podemos Te chamar de Pai. Não porque merecemos, não porque somos perfeitos, mas porque Jesus nos revelou Teu coração de amor. Obrigado porque o Senhor nos conhece pelo nome, conhece a casa em que moramos, sabe o endereço das nossas dores, sabe o lugar exato onde o nosso coração está quebrado. Obrigado porque nenhuma lágrima caiu sem que o Senhor a visse, nenhum gemido ficou sem eco diante de Ti, nenhuma oração foi totalmente perdida. Pai amado, nós Te agradecemos porque, mesmo quando tudo parece confuso, o Senhor continua firme. Mesmo quando o chão das nossas emoções treme, o Senhor permanece como rocha segura. Mesmo quando as pessoas nos abandonam, o Senhor continua conosco, fiel, paciente, misericordioso. Nós Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de começar mais um dia na Tua presença. Agradecemos pelos livramentos que nem percebemos, pelas situações em que poderíamos ter caído, mas fomos guardados pela Tua mão. Agradecemos, Senhor, pelas vezes em que nos sentimos sozinhos, mas na verdade, o Senhor estava nos sustentando, nos protegendo, nos conduzindo. E hoje, Pai, nós queremos consagrar este dia ao Teu nome. Que o Teu nome seja santificado na nossa vida. Que em cada atitude, em cada palavra, em cada decisão, nós possamos honrar quem o Senhor é. Que as nossas conversas sejam marcadas pela Tua verdade e pela Tua misericórdia. Que o nosso trabalho seja vivido na Tua presença. Que a nossa casa respire a Tua paz. Que o Teu reino venha sobre nós nessa manhã. Que o Teu governo de amor e justiça entre no nosso coração, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, em cada lugar por onde iremos passar. Onde houver divisão, que venha a reconciliação. Onde houver injustiça, que venha o Teu equilíbrio. Onde houver ódio, que o Teu amor seja a resposta. Pai, nós Te pedimos que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Quantas vezes nós insistimos em ter tudo sob controle, em decidir sozinhos, em seguir apenas os nossos planos. Mas hoje, de modo especial, nós queremos Te dizer: Pai, nós confiamos na Tua vontade. Ainda que nem sempre a entendamos, ainda que nem sempre ela coincida com os nossos desejos, nós sabemos que a Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Ajuda-nos a escolher o Teu caminho quando o nosso coração quiser fugir. Dá-nos coragem para renunciar àquilo que nos afasta de Ti. Ensina-nos a abrir mão daquilo que parece vantagem, mas que nos rouba a paz. Senhor, nós também Te pedimos o pão de cada dia. Tu sabes das necessidades concretas de cada irmão e irmã que reza agora. Tu conheces as contas que estão para vencer, os boletos acumulados, o medo do desemprego, as preocupações com o aluguel, com a escola dos filhos, com os remédios, com a alimentação. Pai, nós não Te pedimos luxo, não Te pedimos exageros, não Te pedimos acúmulo por medo do amanhã. Te pedimos o suficiente de hoje, o pão de cada dia, a providência para esta jornada. Abre portas de trabalho para quem está desempregado, dá criatividade e equilíbrio para quem empreende.
Traz justiça para aquele que trabalha muito e vê pouco fruto. Dá sabedoria para administrar o pouco e o muito, para organizar as finanças, para dizer não ao desperdício, à comparação, à inveja. E além do pão material, Pai, nós te pedimos o pão da tua palavra, o pão da tua presença. Alimenta o nosso interior com a tua voz mansa e forte. Dá-nos fome da tua vontade, sede da tua verdade. Enche-nos com a unção do Espírito Santo, que consola, que guia, que corrige com amor, que fortalece nas tentações. Que nesta manhã nós possamos provar da paz que o mundo não pode dar. Pai amado, nós reconhecemos também as nossas falhas. Quantas vezes ferimos quem amamos com palavras ásperas? Quantas vezes julgamos sem conhecer a história do outro? Quantas vezes deixamos crescer dentro de nós a amargura, o ressentimento, a dureza de coração? Quantas vezes fomos indiferentes à dor alheia, fechamos os olhos para a necessidade do irmão, deixamos de estender a mão quando poderíamos ter ajudado? Por isso, Senhor, humildemente nós te pedimos, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, os conscientes e os inconscientes, o que fizemos por ação e o que fizemos por omissão. Lava o nosso coração de orgulho, de soberba, de autossuficiência, que o teu sangue precioso, derramado por amor, nos purifique e nos levante. E ao mesmo tempo em que pedimos perdão, nós também te pedimos a graça de perdoar. Pai, quantas feridas carregamos, porque alguém nos feriu, e sem perceber, nos agarramos à dor, como se ela fizesse parte da nossa identidade. Hoje, diante de ti, nós queremos entregar essas pessoas, essas situações, esses episódios que ainda latejam dentro de nós. Dá-nos a graça de perdoar quem nos magoou, de soltar as correntes da vingança, de abrir mão de querer devolver na mesma moeda. Faz-nos parecidos com Jesus, que na cruz rezou até por aqueles que o crucificavam. Ajuda-nos a transformar cada ofensa em oportunidade de viver o teu evangelho. Senhor, nós te pedimos também proteção. Nesta manhã, cobre-nos com o teu escudo. Guarda as nossas entradas e saídas, guarda as nossas viagens, protege-nos nos caminhos, livra-nos de acidentes, de assaltos, de violências, de injustiças. Coloca um muro de fogo ao redor de nossa família. Protege os nossos filhos, protege o nosso casamento, protege as pessoas que amamos. Dá-nos discernimento para perceber o perigo antes que ele nos atinja. Livra-nos de amizades que nos afastam de ti, de ambientes que alimentam a tentação, de conversas que envenenam o coração. Dá-nos um coração sábio para dizer sim ao que nos faz crescer e não ao que nos destrói. Livra-nos do mal visível e do mal escondido, do ataque que vem pela frente e do que vem por trás. Em nome de Jesus, nós pedimos que todo plano de trevas contra esta vida que reza agora seja desfeito. Que toda palavra maldita, toda inveja, toda maldade, toda trama injusta, seja neutralizada pelo poder do sangue do Cordeiro. Pai, nós também te apresentamos as nossas dores mais profundas, aquelas que muitas vezes não sabemos nem como colocar em palavras. Há feridas emocionais abertas, há memórias que sangram, há lutos não elaborados, há traumas de infância, há rejeições antigas, há fracassos recentes que pesam como uma pedra. Há diagnósticos médicos assustadores, há batalhas contra a depressão, contra a ansiedade, contra o pânico. Há casamentos que parecem ter se esgotado, há lares marcados por gritos e silêncio frio. Há famílias que não conseguem mais sentar à mesma mesa em paz. Pai, diante de tudo isso, nós te pedimos, vem com a tua cura. Tu és o Deus que transforma o pranto em dança, a noite em amanhecer, o lamento em cântico novo. Onde antes havia morte interior, que agora haja vida abundante. Onde antes havia desespero, que agora nasça uma esperança concreta. Onde antes havia apenas lágrimas, que agora comece um cântico de louvor. Onde antes havia medo,
que agora haja confiança. Onde antes havia culpa paralisante, que agora haja perdão libertador. Onde antes havia solidão profunda, que agora haja experiência viva da tua presença fiel. Vai, Senhor, nos lugares do coração desta pessoa que ninguém consegue alcançar. Toca nos pensamentos, toca nas emoções, toca na história dela. Abraça hoje quem se sente só, quem já não vê sentido na própria existência, quem pensa em desistir de tudo. Coloca ao redor dela pessoas de Deus, canais da tua consolação, irmãos que escutem sem julgar, que acolham sem apontar o dedo. Pai, neste momento também intercedemos pela tua igreja, pelo teu povo espalhado em tantas nações. Lembra-te, Senhor, dos irmãos perseguidos pela fé, daqueles que correm risco por causa do teu nome, daqueles que não podem rezar em público, que precisam se esconder para celebrar. Fortalece-os com o teu espírito. Lembra-te dos pastores que carregam o peso de tantas almas, dos missionários que deixaram tudo para levar o evangelho mais longe, dos servos e voluntários que, no escondido, fazem a tua obra acontecer. Guarda-os, anima-os, renova neles a alegria do primeiro amor. Abençoa as comunidades, as paróquias, as igrejas locais, para que sejam lugares de encontro com Jesus, e não de peso ou condenação. Dá unidade ao corpo de Cristo. Ensina-nos a deixar de lado as pequenas disputas, as pequenas vaidades, as pequenas invejas, e a caminharmos juntos, como irmãos que têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Que o teu reino avance, que tuas boas novas cheguem aos que ainda não te conhecem, que a tua luz entre nas casas mais escuras, que a tua salvação alcance aqueles que parecem longe de tudo. Pai amado, tendo clamado, tendo chorado diante de ti, tendo aberto o coração, agora nós queremos fazer também uma declaração de fé. Nós cremos que o Senhor nos ouve, cremos que o silêncio aparente não é abandono, cremos que, a partir desta oração, algo se moveu no mundo espiritual. Talvez as circunstâncias externas ainda pareçam as mesmas. Talvez os boletos continuem na mesa. Talvez o laudo médico ainda não tenha mudado. Talvez o telefonema esperado ainda não tenha chegado. Mas dentro de nós já há um sinal. A paz que começa a nascer, a esperança que se reacende, a certeza suave de que não estamos sozinhos. E esta paz é sinal da tua presença, é testemunho do teu Espírito, é confirmação de que a nossa oração foi ouvida. Por isso, Senhor, nós declaramos, com humildade, mas com firmeza: o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Em ti o nosso coração confia, e por isso nós seremos ajudados, não apenas hoje, não apenas nesta situação específica, mas em toda a nossa história. O Senhor nos ajudou no passado, está nos ajudando agora, e continuará nos ajudando nos próximos dias. Por isso, mesmo antes de ver com os olhos, nós te bendizemos. Nós te louvamos, Pai, por quem tu és. Te louvamos pela tua santidade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Te louvamos pelas respostas que já vemos e pelas que ainda não enxergamos. Te louvamos pelo que o Senhor fez, pelo que está fazendo e pelo que ainda fará. Que a nossa vida inteira se torne um cântico de gratidão. Que mesmo no meio das tempestades, haja um louvor suave saindo de dentro de nós, dizendo: o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. Pai querido, eu te peço de modo especial por este meu irmão e por esta minha irmã que rezam agora comigo. Lembra-os de quem eles são em ti. Eles não são fracassos ambulantes, não são um número a mais na multidão, não são definidos pelos erros que cometeram, nem pelas rejeições que sofreram. Em Cristo, eles são filhos amados, herdeiros das promessas, templo vivo do Espírito Santo, luz no meio das trevas, embaixadores do teu reino. Em Cristo, eles são mais do que vencedores, mesmo quando se sentem pequenos, mesmo quando ainda estão no meio da batalha. Que nesta manhã, Pai, eles possam vestir novamente a identidade de filhos, erguer a cabeça, caminhar com dignidade,
sabendo que o céu se inclina para ouvir a sua voz. E agora, Senhor, eu quero abençoar o dia deste irmão, desta irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te conceda a paz. Que o Senhor te conduza em cada passo, em cada decisão, em cada encontro. Que onde você estiver, a presença de Deus esteja com você. Que na tua mente haja pensamentos de vida, de esperança, de confiança, de etertase. Que no teu coração haja paz, coragem e docilidade. Que na tua casa haja reconciliação, respeito, cuidado mútuo. Que no teu trabalho haja sabedoria, equilíbrio, portas abertas na hora certa. Que ao longo deste dia, a mão do Senhor seja o teu escudo e a tua força, afastando o mal, fortalecendo o bem, abrindo caminhos onde parecia não haver saída. Eu abençoo o teu corpo, para que seja sustentado, protegido, renovado. Eu abençoo as tuas emoções, para que sejam curadas, pacificadas, ordenadas. Eu abençoo o teu espírito, para que permaneça sensível à voz do Espírito Santo. Que o amor do Pai, a graça de Jesus e a presença consoladora do Espírito Santo te acompanhem não só nesta manhã, mas em cada hora, em cada minuto, em cada respiração. Pai amado, continuando na tua presença, nós queremos agora deixar que a tua palavra penetre ainda mais fundo no nosso coração. Não estamos aqui apenas para falar, mas para escutar. A tua palavra é viva, é eficaz, é como espada de 2 gumes que alcança os lugares que nem nós conseguimos nomear. Por isso, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, fala conosco por meio das Escrituras. Deixa que cada versículo seja como um abraço do céu, como água fresca em meio ao deserto, como luz suave que vai iluminando os cantos escuros da nossa alma. Pai querido, nós lembramos o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E hoje nós queremos tomar esta verdade como oração, como declaração sobre a nossa vida. Tu és o nosso pastor, não um pastor distante, mas um que conhece cada ovelha pelo nome, que vai atrás da que se perde, que cuida da ferida, que carrega no colo quando as forças acabam. Senhor, quando olhamos para o futuro e sentimos medo do que virá, nós queremos repetir: o Senhor é o meu pastor. Quando olhamos para as contas, para os desafios, para as notícias difíceis, nós queremos lembrar: nada me faltará. Não porque tudo será fácil, não porque não haverá lutas, mas porque em cada circunstância tu estarás conosco, provendo o que é necessário, abrindo caminhos onde não vemos saída, preparando mesa mesmo na presença dos inimigos, ungindo a nossa cabeça com óleo, fazendo o nosso cálice transbordar. Pai, nós te pedimos que esta palavra se cumpra hoje na vida deste meu irmão e desta minha irmã, que eles experimentem, de modo concreto, o cuidado do bom pastor nas pequenas coisas de cada dia e também nas grandes decisões, que eles não caminhem como quem está abandonado, mas como ovelhas conduzidas pela voz mansa e firme de Jesus. Senhor, a tua palavra também nos conforta quando estamos cansados. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, nós trazemos diante de ti todo o cansaço, toda a sobrecarga, todo o peso que este coração tem carregado sozinho. Cansaço físico, pela rotina pesada, pelo excesso de responsabilidades. Cansaço emocional, pelas preocupações, pelas conversas difíceis, pelas expectativas frustradas. Cansaço espiritual, pelas lutas interiores, pelas tentações, pelas vezes em que parece que a oração não produz nenhum efeito. Jesus, obedecendo à tua palavra, nós viemos a ti. Não viemos com aparência de fortes. Viemos com a verdade do nosso desgaste, do nosso limite. Recebe, Senhor, agora,
o peso que este meu irmão não consegue mais carregar. Recebe, Senhor, agora, as lágrimas silenciosas desta minha irmã, que talvez ninguém veja. Tu prometeste alívio, tu prometeste descanso, que este descanso comece a descer agora, como um bálsamo suave, que a tua paz vá preenchendo os espaços onde a angústia se instalou, que o teu Espírito Santo faça calar as vozes de acusação, de medo, de condenação, e que a única voz que permaneça seja a tua, dizendo ao coração: não temas, eu estou contigo. Pai amado, a tua palavra nos ensina também a lidar com a ansiedade. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a tua palavra nos orienta a não ficar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, apresentar as nossas petições a Deus com oração e súplica, com ações de graças. Senhor, nós confessamos que muitas vezes deixamos a ansiedade dominar o nosso pensamento. Nos deixamos levar por cenários que nem sequer aconteceram. Sofremos antecipadamente, dormimos pouco, pensamos demais, perdemos a paz. Hoje nós queremos obedecer, passo a passo, este caminho que a tua palavra nos indica. Em primeiro lugar, nós colocamos, um a um, diante de ti, os motivos da nossa inquietação. Apresentamos o futuro da nossa família, a saúde de quem amamos, as finanças, os projetos, o trabalho, os estudos, os relacionamentos, as decisões importantes que estão pela frente. Apresentamos os medos que nem sabemos explicar. Tudo isso nós colocamos agora nas tuas mãos, Senhor, como quem coloca um fardo pesado aos pés de alguém muito mais forte. E fazemos isso em oração e súplica, mas também com ações de graças. Obrigado, Senhor, porque mesmo antes de ver qualquer mudança, nós já podemos te agradecer, porque tu nos escutas, porque tu nos amas, porque tu estás agindo. E a tua palavra continua, dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos exatamente isso, que a tua paz, essa paz que não depende das circunstâncias, essa paz que não é frágil como a paz do mundo, essa paz que é fruto da tua presença, venha agora como um guarda, como um sentinela, proteger os pensamentos deste meu irmão, proteger as emoções desta minha irmã. Que aquilo que antes roubava o sono já não tenha o mesmo poder. Que aquilo que antes gerava desespero agora seja contemplado à luz da fé. Que a paz se torne mais forte do que o medo, mais firme do que a preocupação, mais presente do que as vozes do caos. Pai, a tua palavra também fala com poder ao nosso coração quando temos medo. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, tu nos dizes: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, nós recebemos estas palavras como se fossem ditas hoje, agora, ao pé do ouvido, para este coração assustado. O Senhor está dizendo: não temas, eu sou contigo. Não é um conselho vazio, é uma promessa. O fundamento para não ter medo não é a nossa força, não é a nossa capacidade de controlar tudo, não é a ausência de problemas, mas a tua presença. Tu estás conosco, e porque tu estás, o medo não precisa governar. Pai, nós te apresentamos os medos concretos que este teu filho e esta tua filha carregam. Medo de perder alguém, medo de ficar sozinho, medo de não conseguir pagar as contas, medo de uma doença, medo de tomar decisões erradas, medo do futuro, medo do passado voltar. Em nome de Jesus, nós pedimos que cada um desses medos seja agora envolvido pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo repita, quantas vezes forem necessárias, dentro deste coração: eu sou contigo, eu sou teu Deus,
Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Que esta certeza vá substituindo os pensamentos de terror, que a confiança vá ocupando o espaço onde a aflição morava. Ajuda-nos, Senhor, a repetir durante o dia, como um refrão de fé: eu não estou sozinho, Deus está comigo. Senhor, a tua palavra também nos fala profundamente sobre cura interior. No Salmo 34, tu nos dizes que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Hoje nós te apresentamos, com honestidade, os corações quebrados que estão rezando nesta oração. Corações feridos por rejeição, por abandono, por traição, por palavras duras, por experiências de humilhação. Corações que se sentem pequenos, inadequados, menos amados, menos importantes. Corações que foram esmagados por comparações, por críticas, por indiferença. Pai, obrigado porque o Senhor não está longe desses corações. O Senhor está perto. Tu não rejeitas quem está ferido. Tu te aproximas. Nós te pedimos, vem, com a força da tua palavra, curar as memórias que ainda doem. Quando lembranças antigas vierem à tona, que junto delas venham também as promessas do teu amor. No Salmo 30, tu nos dizes que tu convertes o meu pranto em dança. Pai, nós te pedimos que isso aconteça na prática, que a dor que parecia interminável comece a se transformar em testemunho, que as lágrimas de ontem preparem o terreno para o sorriso de amanhã, que as perdas vividas deem espaço para encontros novos, para caminhos novos, para um sentido novo. Onde antes havia morte, que agora haja vida. Onde antes havia vergonha, que agora haja honra. Onde antes havia humilhação, que agora haja restauração. Pai de misericórdia, a tua palavra também nos lembra quem somos em Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, tu nos ensinas que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, nós te agradecemos, porque em Jesus não estamos presos para sempre ao nosso passado. Obrigado porque os erros que cometemos, os pecados que confessamos, as quedas que lamentamos, não têm a última palavra sobre a nossa identidade. Em Cristo, somos nova criação. Ajuda este meu irmão e esta minha irmã a acreditarem nisso. Não apenas com a cabeça, mas com o coração. Que eles não se definam mais pelos rótulos que receberam, pelas falhas que tiveram, pelas vezes em que foram rejeitados. Que eles passem a se olhar à luz da tua palavra, como filhos amados, perdoados, lavados, chamados para uma vida nova. E quando o acusador vier lembrar o passado, quando pensamentos de culpa exagerada vierem tentar paralisar, que a tua palavra se levante como defesa, como escudo, lembrando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, a tua palavra ainda nos garante, na carta aos Romanos, capítulo 8, que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, Pai. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nós te louvamos porque o teu amor não é frágil, não é instável, não depende do nosso rumor, não depende do nosso desempenho. O teu amor permanece, constante, firme, fiel. Nós te pedimos que esta certeza seja como uma âncora para a alma do teu filho e da tua filha. Quando eles se sentirem abandonados pelos homens, que lembrem que não estão abandonados por ti. Quando acharem que fracassaram, que lembrem que o teu amor não fracassa. Quando pensarem em desistir, que esta palavra seja como uma mão que o segura e não deixa cair. Que ao longo deste dia, em meio às tarefas simples ou às grandes lutas, essa verdade ecoe dentro deles.
Nada pode me separar do amor de Deus. Pai amado, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não queremos caminhar no escuro. Por isso pedimos que, ao longo deste dia, o Espírito Santo nos recorde, uma e outra vez, os versículos que meditamos agora. Quando surgirem pensamentos de derrota, que nos venha à mente que somos nova criatura em Cristo. Quando o medo tentar dominar, que ressoe em nós: não temas, porque eu sou contigo. Quando a ansiedade crescer, que lembremos de apresentar tudo em oração e súplica, com ações de graças. Quando o cansaço pesar, que ouvamos de novo a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Quando a sensação de abandono aparecer, que o Salmo nos recorde: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que a tua palavra seja como um refrão santo, acompanhando cada passo, cada pausa, cada respiração. Nós nos consagramos a ti mais uma vez, Pai, e pedimos: sela estas verdades no nosso interior, para que não sejam apenas frases bonitas, mas fundamento firme para a nossa fé. E tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, confiando que a tua palavra não volta vazia, mas realiza o que te apraz e prospera naquilo para que a enviaste. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração falou com você, se de alguma forma o Senhor tocou o teu coração, eu te convido, com toda delicadeza, a fazer um gesto de fé, também fora do momento da oração. Escreve nos comentários uma pequena declaração de fé. Algo simples, mas verdadeiro, como por exemplo: Deus é a minha força e o meu escudo, ou o Senhor escutou o meu clamor, ou ainda uma frase que tenha nascido no teu coração enquanto rezávamos. Quando você escreve, você não está apenas interagindo com um vídeo, você está marcando a tua alma com uma escolha, a escolha de confiar. E se esta oração te ajudou, se você sente que ela pode ajudar alguém que esteja passando pelo vale da angústia, lembra agora de uma pessoa que está sofrendo, de um amigo, de um familiar, de alguém que talvez nem saiba mais como rezar, e envia esta oração para ela como um gesto de amor. Às vezes, um simples link enviado com carinho pode ser a forma que Deus usa para alcançar um coração à beira de desistir. E se você deseja continuar caminhando conosco em oração, se deseja ser lembrado, lembrada, todos os dias de buscar a presença de Deus, eu te convido também, com respeito e mansidão, a curtir este vídeo e a se inscrever neste canal. Não é por números, é porque assim, cada manhã você será lembrado de que há uma nova oração, uma nova palavra de esperança, um novo tempo de encontro com o Pai à tua disposição. Ativando as notificações, você se organiza para começar os teus dias na presença de Deus, antes das notícias, antes das redes sociais, antes das preocupações. Imagina como a tua vida vai sendo moldada quando, dia após dia, você escolhe começar o dia assim, em oração, na palavra, no silêncio diante de Deus. Eu te espero, com a graça de Deus, na oração de amanhã. Que hoje você caminhe na certeza de que o Senhor é a tua força e o teu escudo, que Ele ouviu o teu clamor e que a boa obra que Ele começou em você, Ele mesmo será fiel para completar. Amém.